Análise política com o cientista Humberto Dantas sobre a posição do governo brasileiro. Olá amigos, olá Ana. Bom, Ana, eu vou dizer para você que não me causa nenhuma surpresa o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de declarar neutralidade do Brasil em relação à questão dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Alguns dos argumentos do presidente colocam ele rigorosamente no lugar onde ele sempre esteve, ou mantém ele aonde ele sempre quis ficar. Bolsonaro não coloca a vida das pessoas em primeiro lugar nas suas declarações. Isso a pandemia deixou absolutamente claro, Ana. Na pandemia, a todo instante, a preocupação zero do presidente da República era com a economia, como se existisse um conflito entre manutenção da vida das pessoas e economia. Claro que esse discurso dele agrada muitas pessoas, democraticamente em tese, as pessoas são livres para aderir ao discurso que elas querem, portanto elas preferiam que os mercados continuassem abertos, que as pessoas continuassem consumindo como se não existisse uma doença, né? E a vida era assim deixada em segundo plano. A gente teve uma CPI mostrando isso, Ana. Isso está absolutamente comprovado por todas as investigações que foram feitas nesse país, a despeito dos atrasos que a Procuradoria-Geral da República mantém ou impõe a lógica processual que deveria levar à condenação de um presidente que está arrolado em quase 10 crimes. Agora, com a questão da Rússia e da Ucrânia, não é diferente. Ao invés de colocar a vida em primeiro lugar, condenando de forma absoluta a guerra de um país que se impõe ao Estado soberano do país vizinho, a despeito de aspectos históricos, de narrativas, de construções e blá blá blá, e etc, 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 com a morte de centenas de civis, inclusive, o presidente Bolsonaro diz: o Brasil vai manter a neutralidade porque nós alimentamos o mundo, porque a gente exporta comida, e aí vem a ladainha relacionada de novo à economia, como se a gente não fosse capaz de refazer negócios, como se a gente não fosse capaz de redistribuir esses alimentos, como se a gente não fosse capaz de consumi-los internamente. Presidente, quando a vida está em jogo, não tem segundo tempo, não tem segundo termo, não tem meias palavras. O ponto essencial é: a questão da invasão da Ucrânia é absolutamente condenável. Mas em nome da economia, inclusive do Brasil, para quem quer se reeleger, é tudo para daqui a pouco. É esse tipo de discurso que dizima a lógica de valores essenciais. E aí vem alguém dizer que este senhor defende os valores da família brasileira cristã. Eu não consigo enxergar, Ana, com todo respeito. Avança a democracia, avança.